programa Consciência Espírita volta para você. Nós estamos falando dos mortos, mas estamos falando também dos vivos. Esse é o título de um livro belíssimo, uma pesquisa do professor Reginaldo Prandi, que trata do Espiritismo. O que é o Espiritismo? E nós deixamos no ar, no primeiro bloco, a pergunta que o professor Reginaldo Prandi vai responder para nós a partir da ótica dele, que é um sociólogo que estuda as religiões, o estudo comparado das religiões, há mais de 40 anos. O que é o Espiritismo, professor Reginaldo? Eu acho que o Espiritismo é uma forma de você resolver o problema da morte. Né? Ou seja, é claro que todas as religiões cuidam da morte. Então, isso é uma coisa que está muito presente, que faz parte de qualquer religião. Mas, no caso do Espiritismo, isso foi colocado em primeiro plano. Mais do que isso, de certo modo, tentando mostrar que não há uma descontinuidade entre vida e morte, né? Porque, na verdade, tudo que você tem nesse mundo presente é uma continuação de uma coisa que aconteceu antes e de uma coisa que acontecerá depois. Ou seja, sempre a vida, a morte, os mortos, os vivos, eles não são, na verdade, momentos, né? Momentos em que se sucedem com a mudança, eu poderia até dizer, com a mudança de um estado, né? Se fala estado de morto e estado de vivo. Mas acrescentando uma coisa que é essencial no Espiritismo, uma maneira de ver do Espiritismo, que a condição de você estar, a condição em que você vive a situação de morto e a condição em que você vive a condição de vida depende basicamente de você, né? Ou seja, você é o agente que vai determinar como será o seu futuro, né? E, evidentemente, você também é responsável, porque você tem que saber, de acordo com o Espiritismo, que aquilo que você é hoje é alguma coisa que decorreu das suas vidas passadas. Então é isso, é uma forma de você ver o mundo, né? Um mundo em que essas duas coisas não se separam, né? Mais do que isso, em que essas duas coisas, a condição de estar vivo e a condição de estar morto, né? Tem uma regra fundamental, né? E que você basicamente é que controla essa regra através da sua ação nesse mundo. Professor. Isso, digamos, acho que com isso dá para sintetizar minimamente o que seria essa doutrina. A resposta é brilhante. O senhor realmente sintetizou, foi brilhante, muito claro. E eu fico muito feliz em ver o resultado do seu livro na prática. O senhor se expressa com muita clareza como professor e nos traz aí informações do Espiritismo que justamente convergem para aquilo que nós pregamos na sala de aula. Professor, eu queria perguntar para o senhor, nós recebemos no Espiritismo religiosos de outras vertentes que vêm para o Espiritismo e dizem, olha, eu sou católico, eu fui protestante, eu estou aqui, mas nós sentimos uma migração muito grande da Igreja Católica, principalmente. Do ponto de vista sociológico, qual a explicação para essa migração, professor? Olha, o professor Cândido Procópio Ferreira de Camargo, que foi o meu mentor, que foi meu orientador, que foi meu grande mestre, ele dizia assim, a história das religiões no Brasil é a história do declínio do catolicismo. Quando a gente começou a estudar catolicismo, isso quando eu era um jovem sociólogo, os católicos eram 90% da população, hoje eles são 60% e pouco por cento da população. Né? Se você traçar uma linha declinante, com uma queda absolutamente previsível. Né? Embora em certos momentos houve uma grande reação, e o catolicismo até mostrava bastante fôlego, mas acontece que o catolicismo é uma religião muito antiga e muito baseada em valores muito tradicionais, que são muito conflitantes com as situações sociais que nós vivemos hoje. Porque as sociedades mudam muito e as religiões também mudam. Né? Embora os valores permaneçam, a forma de lidar com esses valores tem que mudar porque as necessidades humanas são sempre uma novidade. Cada vez você tem uma novidade maior. E se tratando de necessidades, as religiões têm que atender essas necessidades. E o que falta ao catolicismo é uma capacidade de rapidamente se adaptar às novas situações. Poder oferecer àqueles que precisam da religião
uma visão mais consistente com aquilo que é a sociedade, as mudanças sociais, as novas dificuldades, os percalços, enfim. E mais que isso até, de oferecer, no contexto da dessa nossa sociedade em mudança, uma esperança mais risonha, mais feliz, né, que aponte para uma vida que é difícil. Né? Então, o que falta muito é isso. Então, claro que as pessoas, em certas situações, sobretudo em situação de crise, situação de doença, situação de dificuldade, até de dificuldade material, acabam procurando uma outra religião. Né? Nós sabemos, por exemplo, que uma coisa fundamental na história do kardecismo foi que o Espiritismo conseguiu oferecer para a sociedade muitas instituições de amparo, né? Amparo espiritual, amparo material, incluindo o tratamento de doença, cuidado das crianças abandonadas, cuidado dos velhinhos, enfim, aquilo começou a cuidar de um modo em que a sociedade não cuidava, porque no começo do século XX, ao longo de todo o século XX, muito lentamente o Estado foi se ocupando de atender a população, deixava isso ao léu, ou ao cuidado de certas religiões. E pelo seu princípio de que sem caridade não há salvação, não é? Quer dizer, evidentemente que os espíritas tomaram esse bonde para si e puderam oferecer certas oportunidades de cuidar das pessoas. Não é? Isso foi muito importante no Espiritismo e ainda é até hoje. Né? Talvez hoje haja mais condições sociais de amparo material, mas talvez não de amparo espiritual. Não é? É aí que acontece isso que a gente já comentou, o progresso, aquilo, você usa a expressão a explosão, né? É exatamente isso. Você que está chegando aí agora, que está atrasadinho, não faça isso. Pegue o nosso programa desde o começo. Você perdeu, não vou dizer que perdeu o melhor, porque o melhor é agora. Nós estamos falando desse livro que você está vendo aí na tela, Os Mortos e os Vivos, uma introdução ao Espiritismo, de autoria do professor doutor Reginaldo Prandi, que é professor da USP, que é sociólogo e que é pesquisador. E o nosso programa chega aqui ao final. Professor, eu gostaria, nesse instante final, de perguntar ao senhor, fechando o nosso programa com o velho jargão, a chave de ouro, perguntando ao senhor o que pareceu mais interessante ou extraordinário nessa pesquisa espírita, professor. Olha, eu devo dizer que esse livro ele não foi escrito para os espíritas, que não precisam desse livro. Tá? Ele foi escrito para a população em geral, que precisa sempre receber meios de se instruir, de se pôr a par do que acontece nesse nosso Brasil, nesse mundo em que vivemos. Tá? Então essa foi a intenção. Claro que eu fico muito contente em saber que pelo menos alguns espíritas recebem o livro bem, quer dizer que o livro não entra em contradição com aquilo que a religião é. Né? Então isso me deixa muito contente. Eu acho que essa minha pesquisa é uma pesquisa antiga, o livro é novo, mas a pesquisa é antiga. Agora eu voltei, não cheguei a fazer pesquisa de campo porque não teria tempo para isso, e acho que nem idade também, mas voltei a ver toda a literatura que se produziu, né, sobre o Espiritismo. Né? E uma coisa muito interessante é que, sobretudo a literatura espírita propriamente dita, ela avançou muito em termos dos temas que ela se propõe a tratar. Né? Ou seja, 40 anos atrás, a preocupação muito maior era em definir precisamente aquilo que era a doutrina espírita. Hoje, eu acho que na literatura kardecista, o que você tem a preocupação maior é encontrar como é que o mundo pode se resolver a partir dos princípios da religião, ou seja, uma posição em que a religião se coloca a favor da sociedade e não contra, porque muitas religiões às vezes se colocam contra a sociedade. E encontrar isso foi uma coisa legal, porque a gente vê, olha, estamos numa religião que a gente acompanha há muito tempo, mas é uma religião que também avança, né? Que enfrenta situações novas, que propõe coisas que são de acordo com o mundo que vivemos.
Professor Reginaldo, aceite o nosso abraço, a nossa alegria em tê-lo aqui no programa, que o Pai Celestial lhe dê muita saúde para que o senhor possa continuar esse seu estudo, avançar nesse seu estudo, e tão logo seja possível, nós queremos voltar com o senhor aqui no programa para continuar esse nosso diálogo que nos traz grandes alegrias. A você que está em casa, nós desejamos uma semana de muita paz, de muita alegria e de muita saúde. Até o próximo programa.